ver que existe beleza no processo, aumenta a criatividade. De fato, isso aí é sem sombra de dúvida. Muito, muito, muito legal. Por esse motivo também. Acho que só por esse. Oiê! Hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer alguns pontos em bordado pra começar um hobby. Eu comecei a falar desse assunto de bordado, coloquei o hobby em si, por quê? Algumas pessoas não querem trabalhar com isso, né? E é um hobby extremamente desestressante, estimulante, e que a gente pode presentear, e que a gente pode fazer coisas pra casa. Tem como colocar bordado em muitas, muitas coisas. Não é somente para trabalho, né? Porta-maternidade, porta-alianças, enfim. Então, inicialmente eu vou te dar alguns argumentos para que você comece um hobby hoje e que seja o bordado, tá? Uma das coisas que eu gostaria de falar é que reduz o estresse e a ansiedade. Qualquer tipo de hobby, né? Não precisa ser o bordado. Mas manualidades em si é comprovado e assim, nós temos histórias de soldados que foram pra guerra, voltaram, começaram a bordar e isso ajudou muito com a saúde mental deles. Um hobby também pode te ajudar a desconectar da tecnologia, né? A gente vive num momento onde tudo é internet, compartilhar, tudo é ficar no celular, né? Gastar tempo com isso. E a nossa mente, ela precisa de um tempo. E é bom a gente dar uma pausa de vez em quando. Desenvolvimento pessoal. Falo por experiência própria. Eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer tantas coisas antes de começar o bordado. Eu fazia, assim, sempre fui criativa, fazia algumas coisas de decoração pra minha casa, algumas coisinhas à mão na adolescência ali, mas eu não sabia da minha capacidade, sinceramente. E eu desenvolvi muitas outras áreas depois que eu comecei esse hobby. Aumenta a criatividade, de fato, isso aí é sem sombra de dúvidas, isso aconteceu comigo. Quanto mais a gente tá praticando ali, mais ideias vão surgindo, mais coisas a gente quer ver prontas. Então é muito, muito, muito legal. Por esse motivo também, acho que só por esse, pelo menos pra mim, já dava pra começar um hobby. Melhora a qualidade de vida, porque você tá menos estressado, porque você está se distanciando um pouco, desconectando das redes sociais, tá desenvolvendo ali uma habilidade, então são ótimos motivos aí pra você começar um hobby, seja ele qual for, mas em específico o bordado, eu quero contar pra vocês a minha experiência, tá? Eu comecei a bordar por hobby também, como eu já falei em algum vídeo aqui, minha avó começou a me ensinar, eu era adolescente ainda, aprendi alguns pontinhos, mas eu não continuei praticando. Mas eu sempre pensava, eu quero voltar a fazer aquilo. Tem um outro tipo de bordado que se chama punch needle. Eu aprendi na escola também, acho que muitas pessoas talvez tenham passado por isso, né? Ele é um bordado muito diferente e eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui em casa, eu não sei se eu tenho, mas ele é feito com lã e uma agulha mágica. Comecei com 7 anos de idade, eu achei aquilo incrível. Na adolescência, pula por bordado livre, né? Minha avó, ela fazia por muitos e muitos anos esse bordado. E pula pra depois que eu me casei, eu queria começar algum hobby novamente. E eu decidi comprar um curso e fazer as peças em casa. Foi muito gostoso porque eu sempre tive problema com ansiedade. E assim, uma das coisas que me deixava muito frustrada era não ver o projeto pronto. Eu sempre tive essa ânsia mesmo por as coisas estarem prontas para ontem, sabe? O bordado livre me ajudou a esperar, a entender que nem tudo é dentro do meu tempo, a ver que existe beleza no processo, a entender que as coisas elas não precisam ser feitas de forma apressada e quanto mais apressadas elas são feitas, menos interessantes elas ficam às vezes, porque não ficam com um resultado muito bom. Mas eu me lembro que um dos meus primeiros bordados, eu fiquei muito ansiosa para ver ele pronto, eu fiz ali alguns e tal, e depois eu parti pra um girassol e era todo preenchido. Eu acho que eu tenho ele aqui ainda. Peraí. Achei. Ele até tá sem a partezinha dele aqui de fora, a moldura. Mas esse foi um dos primeiros bordados que eu fiz e que eu fiquei muito ansiosa pra ver pronto. E eu fiquei dias trabalhando nele intensamente, eu queria terminar todas as minhas tarefas pra eu conseguir terminar ele também, sabe? Só que aí eu parei pra pensar, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Porque, poxa, demora tanto tempo pra ficar pronto. E aí eu resolvi dar um passo adiante de continuar. E aí simplesmente começaram a surgir encomendas. E eu pensei, tá, vou fazer. E comecei a fazer as minhas encomendas ali, foram surgindo, e eu fui entendendo o processo, o quanto eu aguentava trabalhar com aquilo, o tempo de demora de cada peça também. Comecei a cronometrar, enfim, pra mim foi muito bom e fez parte
desse momento, assim, de entender um pouco mais em relação à minha ansiedade e até procurar terapia depois pra isso. Agora que eu já contei pra vocês a minha história e os muitos motivos que você tem pra começar um hobby novo e principalmente bordado livre, vamos começar a aprender? Você vai precisar de um bastidor de 16 centímetros. Não precisa ser com tarraxa, tá? Mas ele é interessante pra fazer os trabalhos porque aí você consegue esticar o tecido e prender ele mais. Ó, é um material que eu diminuo aqui. E aí ele solta, tá? Todo bastidor vai ser assim, mas alguns vão vir sem a tarraxa. Você precisa de linha. Ah, tem a de meada também. Ela vem assim, ó, e é a principal linha que eu trabalho hoje em dia, tá? Essa linha aqui, ela é muito fina, você tem que usar várias dela pra poder conseguir textura. Mas ela é ótima pra pontos delicados. E essa daqui, ela já chega a ser um pouquinho mais grossa, né? Um pouquinho mais grosseira mesmo em alguns trabalhos, mas dependendo do que você tá fazendo, é bem interessante usar ela. Você vai precisar de agulha de costura número 6, tá? É um número melhor, assim, pra colocar agulha, pra quem tá começando. Tesoura não precisa ser dessa, né, mas tem outros estilos, tem uma tesoura com garcinha, mas pode ser a tesoura que você tem em casa também, desde que ela esteja bem amolada. Caneta fantasminha. Você encontra em papelaria, eu vou deixar link pra vocês na Shopee também, pra vocês encontrarem esses materiais. Lapiseira, essa daqui minha, ela é 0,5, ó. Eu gosto dela pra fazer trabalhos com aquarela em tecido, quando eu não posso ficar perdendo muito o desenho, né? A caneta fantasminha, se a gente usa ela e precisa usar o secador, muitas vezes o desenho vai sumir. Mas vocês também podem usar carbono, tá? E algodão cru. Esse algodão aqui, ele é engomado, tá? Ele é um pouco mais firme do que alguns tecidos. Claro, você também pode usar outros tecidos, mas eu recomendo esse daqui para quem tá iniciando. Então, a gente vai colocar agora o tecido no bastidor. Você tira a parte do interior do bastidor, a parte menor, coloca o tecido e vem com a parte de fora, a maior parte, e encaixa ela. Aqui eu vou firmar um pouquinho, né? Estico bem o tecido. E aqui, nós vamos começar a aprender alguns pontos. Eu vou te ensinar 2 pontos básicos no bordado, tá? Vou traçar uma linha reta aqui e aqui. Pra gente ter um guia, eu vou colocar o nome do ponto aqui em cima. Haste. E esse daqui atrás. Ok. Traçou a sua linha aí? Agora vamos para a meada. Você pode usar a linha que você tiver, mas eu preciso explicar sobre a linha de meada pra você. Puxei aqui, ó, ela deu uma enrolada, né? Travou ali, então não é essa que eu tenho que puxar, é essa daqui, ó. Tá vendo que sai com facilidade? Eu vou tirar mais ou menos o tamanho do meu antebraço, ó. Talvez vai dar uns 30 centímetros, um pouquinho mais que isso. A linha de meada, ela vem enrolada. São vários fios, então pra tirar um fio, você precisa pegar a pontinha dele, segura aqui bem no inicinho e puxa, ó. Assim a linha não vai se enrolar. A gente usa só essa linha aqui, tá? Vou juntar as 2 pontas. E agora, para colocar na agulha, algumas pessoas podem ter dificuldade. Mas é bem mais fácil quando a gente enfia a agulha na linha e não a linha na agulha. Vou pegar até aqui mais ou menos, ó. E deixar assim, tá vendo? Fiz um lacinho, um arco, né? Agora, uma coisa que vocês precisam entender é que às vezes no início vai existir uma certa dificuldade de encontrar a ponta do seu desenho. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de me mostrar com o dedo aqui, ó. Tá vendo? Eu estou passando o meu dedo por trás do tecido, na parte do avesso. Meu dedo está aqui, na pontinha de onde eu preciso ir. Então, eu vou ir procurando, ó. Tá vendo? E vou colocar minha agulha nessa extremidade da linha. Vou subir um pouquinho, ó.
e seguro a linha lá embaixo, porque eu não quero perder ela, ó. Tá vendo? Posso subir mais um pouquinho. Aí, eu vou voltar com ela, com a agulha, bem próxima a esse pontinho que eu dei. Volto com ela. Viro o bastidor, puxo a linha. E aqui, vocês vão aprender a primeira regra de bordadeira. Esse é o nó invisível. Você enfia a agulha aqui dentro desse laço e puxa ela. Assim você deu o nó invisível e fica bem grudadinho. Agora, esse ponto é o mais difícil. Eu podia ter começado por esse aqui, que ele é mais fácil. Mas saibam que um é o avesso do outro, tá? Eu vou voltar com a minha agulha bem lá no primeiro pontinho que eu dei, ó. Tá vendo? Puxo a minha linha, seguro ela aqui e dou uma volta, ó, uns 2 milímetros, mais ou menos. Lá na frente, eu vou voltar com a minha agulha, tá? Segurando ainda essa laçada e sempre permanecendo a laçada para esse lado de cá, onde a gente começou. E aí, eu volto com a minha agulha lá no meu primeiro pontinho, ó. Puxo a agulha. Dou aquela volta, mais uns milímetros na frente, tentando sempre fazer do mesmo tamanho, puxo. Volto com a minha agulha no penúltimo pontinho que eu dei. E a gente vai continuar fazendo isso. Um ponto à frente, sempre deixando pro lado que a gente começou esse laço, segurando com o dedão. Aí, ó, minha linha tá quase terminando, então é bom a gente finalizar. Eu vou dar um ponto à frente, ó. E não vou voltar com a agulha nesse ponto, não. Vou ir lá pro avesso. E aí, pra fazer o acabamento, eu entro com uns 2 pontos atrás. O ponto atrás, ele fica assim, ó. Entro com a agulha, dou mais uma voltinha nesse ponto. E venho com a bundinha da agulha, ó, aqui nesse lacinho, ó. E dou um pontinho pra finalizar. Corto bem rente. E aí, a gente vai dar continuidade àquele ponto. E eu vou ensinar pra vocês de uma vez um truque pra continuar com o ponto haste bonito. Pego aqui mais uma linha, ó. Faço a mesma coisa, dou um laço com ela, ó. Junto as duas pontas. E enfio a agulha na linha, certo? Para dar continuidade ao ponto, eu vou vir aqui, ó, aqui atrás, entrei com a agulha no ponto, e agora eu vou passar a agulha dentro do lacinho, ó. Aí, nessa hora, pra gente voltar ao ponto e deixar ele bonito, a gente entra, sem ser por esse aqui, o último que a gente deu, a gente entra no penúltimo pontinho, ó. Entrei nele. Passo por dentro da linha e dou continuidade ao ponto haste que eu estava fazendo, ó. Tentando sempre fazer os pontos do mesmo tamanho. O bastidor, ele vai ajudando, vocês podem ir rodando ele assim para ficar mais fácil para vocês, tá? Ele ajuda a dar firmeza. E esse tamanho, ele é ideal porque a nossa mão consegue, né, ir andando por ele aqui dentro. Terminamos a linha, venho aqui dentro, vou lá pro avesso, uns pontinhos atrás, eu dou o meu nó. Esse é um dos pontos mais bonitos do bordado, na minha opinião. Eu vou usar essa linha agora, só que ao invés de eu usar ela com as pontas juntas, eu vou dar um nozinho aqui no final dela, porque ela é muito grossa.
Então, eu pego meu dedo aqui, dou uma enrolada na pontinha dela e puxo a pontinha, ó. Na hora de colocar a linha na agulha, é a mesma coisa. A agulha na linha, puxa a linha, certo? E agora, a gente vai começar a fazer o ponto atrás. Se você está usando linha de meada, você vai dar um nó invisível. Como eu não tô usando, eu vou usar esse nozinho aqui de costureira. Venho aqui, procuro a pontinha, né? Puxo e aqui tá preso já. O ponto atrás, a gente só vai entrar com a agulha. O primeiro ponto dele, a gente entra com a agulha alguns milímetros à frente e puxo. Agora, para dar o segundo ponto, a gente vem alguns milímetros à frente com a agulha e volta com a agulha lá do avesso pra frente e puxa. E aí, a gente vem com o ponto aqui no último ponto que a gente deu. E dá continuidade, uns milímetros à frente, entra com ela a agulha no último ponto que a gente deu e volta pro avesso. Vem com ela aqui pra frente, volta com ela no último pontinho que a gente deu. E aí, a gente vai traçando o caminho, fazendo o ponto atrás, ó. Opa! Quando a agulha acontece isso com a linha, você pode vir aqui no laço, ó, e soltar. Já soltou, ó. Viro pro avesso e faço meu acabamento, ó. Tá vendo que o avesso do ponto atrás é o ponto haste, e do ponto haste é o ponto atrás? Pronto, você já conseguiu fazer dois tipos de pontos diferentes. E eu vou deixar pra vocês aqui umas folhinhas para vocês passarem pro tecido para aprenderem outros pontos também em outros vídeos, tá? E vou deixar riscos para vocês praticarem esses dois pontinhos aqui, combinado? Vamos supor que o risco está aqui. Você vai pegar esse risco, colocar atrás da sua folha. E aí, você vai colocar num lugar iluminado. Pode ser, por exemplo, uma janela. Imagina que isso aqui é o risco, tá? Gruda na janela, vem com o tecido. Você pode grudar também o tecido com fita, se você quiser. E traça o que você precisa, tá? Vai dar pra enxergar direitinho. Depois eu ensino outras maneiras de fazer isso. Se você chegou até aqui, você pode praticar mais esses riscos. E como que você vai fazer isso? Aqui na descrição, eu vou te dar o link para a folha de pontos, tá? E aí você vai poder fazer esses riscos e ir praticando enquanto você sabe esses dois. Acompanhe o canal, se inscreva por aqui, dê sua curtida também, para que eu saiba que você está interessado nesse tipo de conteúdo. Faça os comentários, quais os outros pontos que você gostaria de aprender, para que eu saiba direcionar aí quais serão as próximas aulas, tá? Essa vai ser uma playlist somente de bordado e de tutoriais de bordado. Esse mundinho aí, em que o bordado livre faz parte da minha vida e vai fazer da de vocês também. Então é isso, gente. Tchau!